Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Hebreus 10, vamos lá? Já achou, dona Tânia? O texto diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, no dia 7 de janeiro de 2007, eu pisei nessa igreja pela primeira vez como seu pastor efetivo. Naquele momento, eu não tinha como imaginar que nós estaremos juntos até hoje, quase 2 décadas de caminhada, de história compartilhada. Deus foi trabalhando, foi ajustando, foi moldando a mim e a essa igreja de maneiras que nenhum de nós planejou. Durante todo esse tempo, tivemos momentos de alegria, de crescimento visível, de frutos que só a graça de Deus explica. Mas também tivemos dificuldades, períodos em que o caminho ficou pesado. Eu sei que eu não sou a pessoa mais fácil do mundo, eu tenho as minhas limitações, que eu acho que vocês conhecem muito mais do que eu. Mas em tudo isso, em todas essas situações, a graça de Deus nos sustentou, a nós dois, a mim e a essa igreja. E hoje eu quero falar com vocês com toda a honestidade que 19 anos juntos permitem. Não porque eu tenho respostas para tudo, mas porque neste momento existe dentro de mim o desejo de ver essa igreja crescer, de vê-la cumprir o seu papel dentro do reino de Deus. Eu quero ver essa igreja viva, não acomodada como se estivesse anestesiada, não olhando para dentro de si mesma ou para as dificuldades do seu pastor, mas de olhos fixos em Cristo e nos propósitos para os quais Ele nos chamou. Eu estudo muito a situação da igreja como um todo, e olhando para o mundo, eu vejo cada vez mais um cristianismo que está sendo domesticado, um cristianismo que trocou o chamado pelo conforto, o envolvimento pela observação, o ministério ativo pela plateia, onde as pessoas resumem o seu cristianismo, às vezes, a ir num culto domingo à noite, adorar a Deus, sair dali e viver de qualquer maneira. Eu olho para essa igreja, eu olho para vocês, que eu conheço pelo nome, pelas lutas, e sinto um peso no coração, porque isso está acontecendo também aqui. Muitos que corriam bem, longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor estão. Continuam crentes no Senhor, mas distantes, sem envolvimento, como se o cristianismo se resumisse a um evento de final de semana. Meus queridos, não foi para isso que Deus nos chamou à salvação. Por isso eu estou incomodado. E é o que Deus tem colocado diante de mim. E eu quero trazer para vocês hoje essa realidade. É algo muito profundo, algo muito exigente. É o chamado a cada um de nós para um ministério pessoal e particular. No lugar onde Deus nos colocou, nós precisamos ser instrumentos nas suas mãos para o avanço do reino de Deus. E o texto que nos fala nessa noite, ele vem da carta aos Hebreus. O autor dessa carta, ele escreveu para uma igreja cansada, para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que estava sendo tentada a abandonar a fé cristã. Essa carta aos Hebreus,
diferente das cartas de Paulo, por exemplo, que identificam o seu autor, ela não revela o nome de quem a escreveu. Ao longo dos séculos, muitos nomes foram propostos, mas nós não sabemos exatamente quem é o seu autor. Mas essa carta, ela foi escrita para uma comunidade de origem judaica que estava em crise. Nós não sabemos com precisão onde eles viviam, mas conhecemos muito bem o que eles estavam enfrentando. Aquelas pessoas saíram do judaísmo e foram convertidas a Cristo. Durante muito tempo tiveram uma fé sólida, suportaram perseguições, passaram por situações difíceis. Mas no momento em que essa carta é escrita, algo estava mudando. A fé que um dia foi corajosa, estava agora enfraquecendo. O entusiasmo havia esfriado. Alguns nós lemos, outros compareciam aos cultos, mas sem atenção, sem envolvimento real. O autor, ele diz no capítulo 5, que aqueles irmãos que já deveriam estar ensinando a outros, ainda precisavam que alguém lhes ensinasse os rudimentos da fé cristã. No capítulo 12, ele fala de mãos descaídas, de joelhos trôpegos. Era uma comunidade, era uma igreja que estava espiritualmente esgotada. E havia uma tentação muito concreta na vida deles. O Império Romano havia começado a perseguir os cristãos e fazer isso com muita intensidade. Continuar confessando a Cristo significava estar debaixo de um risco real. Você podia ser preso, você podia perder os seus bens, você podia ser morto pela sua fé, você poderia ser rejeitado pela sua família. Enquanto que o judaísmo era uma religião conhecida, era uma religião tolerada pelo Império Romano. Então a pergunta que estava no coração de muitos naquela igreja era: vale a pena continuar sendo cristão? Vale a pena continuar indo à igreja e servindo a Deus? E é justamente para essa igreja cansada, tentada a recuar, que o autor escreve com um argumento central. Ele vai dizer para eles que Cristo é superior a tudo. E aí, no desenvolver da carta, o autor vai dizer que Cristo é superior aos anjos, porque os anjos desempenhavam um papel muito importante dentro da religião judaica. Ele vai dizer também que Cristo é superior a Moisés, que era o grande líder do povo judeu. Cristo é superior a Arão e a todo o sacerdócio levítico. Ele vai ensinar que Cristo é superior ao tabernáculo, aos sacrifícios e mesmo à aliança que foi feita no Sinai. Ele está dizendo para aquele povo que voltar atrás, abandonar o cristianismo, era trocar o definitivo pelo provisório. Era trocar aquilo que era real pela sombra. Era trocar o Salvador pelo símbolo. Era virar as costas para o único que podia salvar. E ele vai construir esse argumento durante 9 capítulos, até chegar aí no capítulo 10, que é o capítulo que nós temos diante de nós nessa noite. Até o versículo 19 do capítulo 10, o autor está argumentando teologicamente com eles. E agora ele passa as consequências práticas. E ele começa com um fundamento. Ele diz aí do versículo 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Dentro do sistema religioso do Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do templo. Era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Era o lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com o sangue de um animal para fazer expiação pelos pecados do povo. Havia uma cortina muito grande, muito pesada, que separava aquele espaço do restante do templo. Aquilo simbolizava a distância intransponível entre um Deus santo e o ser humano pecador. E quando Cristo morreu, o Evangelho de Mateus registra isso, aquela cruz ela foi rasgada de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, como se um ser humano tivesse rasgado, mas foi de cima para baixo. Foi um poder superior que fez isso. Este gesto foi a declaração de Deus que o véu que separava os pecadores da sua presença havia sido removido para sempre. Cristo, ele entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue, não mais com o sangue de animais, mas o seu. E ele abriu um novo e vivo caminho até o Pai.
Isso é o cristianismo. Pelo sangue de Cristo, agora nós temos acesso a Deus. Acesso que nenhuma religião do mundo consegue conquistar pelos seus próprios meios. Acesso que não depende de santos mediadores, que não depende de sacerdotes humanos e que não depende de você ficar repetindo alguns rituais. E esse acesso, ele foi conquistado de uma vez por todos, pelo único sumo sacerdote que não precisa ser substituído, que é Jesus Cristo. E diante desse fundamento, o autor faz 3 exortações. A primeira está aí no versículo 22. Ele diz que nós podemos nos aproximar de Deus com o coração sincero. Ou seja, o caminho está aberto. Nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos, através do sangue de Cristo, nos achegarmos à presença do Pai. Para adorar a Deus, nós não precisamos mais ir a Jerusalém, nós não precisamos mais ir ao templo, nós podemos entrar na sala do trono pelo sangue de Cristo, no lugar onde nós estivermos. A segunda exortação está no versículo 23, quando ele fala para a gente guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque o nosso Deus é fiel, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo. E essas 2 exortações nos conduzem a uma terceira, que é justamente a minha mensagem nessa noite. O acesso ao Pai, ele não é apenas um privilégio, ele é também uma comissão. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Deus estava declarando que o caminho até Ele estava aberto para todo aquele que crê. Nós temos acesso a Deus, sem nenhum intermediário, sem rituais que nós precisamos fazer, sem um mediador humano entre nós e Deus. O Cristo, Ele fez isso de uma vez por todas, e nós podemos chegar à presença de Deus. Ele não apenas possibilitou que nós tivéssemos acesso ao Pai, Ele garantiu esse acesso, mas além de nos dar esse acesso, Ele diz para nós: indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O acesso ao Pai e o envio ao mundo não são realidades separadas, são lados do mesmo chamado. Quem foi alcançado pela graça é também comissionado pela graça. Salvação e envio caminham juntos. Não existe um sem o outro. Não existe salvação que nos deixa parados. Não há acesso ao Pai que nos dispense do cuidado com o nosso irmão. Quem entrou pelo caminho que Cristo abriu, sai por esse caminho em direção ao mundo, e esse mundo começa no irmão que está ao seu lado. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus vai dizer nos versículos 24 e 25. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, sobre o ministério que é de cada um de nós. E eu quero fazer 3 afirmações a partir desse texto. E a primeira afirmação do ministério que é de cada um de nós, é que o ministério que é de cada um de nós, nos leva a pensar no irmão. Olhe comigo o versículo 24, ele começa dizendo: consideremo-nos também uns aos outros. No texto original, o verbo que foi traduzido por considerar, significa você olhar para alguma coisa com intensidade, com muito cuidado. A ideia aqui não é uma observação casual, não é aquele olhar distraído que você passa por alguém quando você cruza por alguém no corredor e simplesmente acena com a cabeça. É uma ação intencional de quem para, olha e enxerga o seu irmão. E aí pensa: o que está acontecendo com esse irmão? O que esse irmão precisa? Como é que eu posso servir o meu irmão? Esse mesmo verbo, ele vai aparecer no capítulo 3, quando o autor exorta os leitores a considerarem Jesus, ou seja, fixem os olhos nele com atenção total. E aqui no capítulo 10, essa mesma ação, ela é pedida agora em relação ao irmão. Quem aprendeu a olhar para Cristo com atenção, tem também de aprender a olhar para o irmão com atenção. Um olhar, ele não substitui o outro, mas um gera o outro. E isso tem implicações diretas para o modo como nós entendemos a vida e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Muitas pessoas chegam ao culto, participam do culto e saem, e a experiência é essencialmente individual.
vieram para receber, vieram para adorar, o que é certo e é necessário. Mas o texto, ele nos diz que há uma dimensão que não pode ser esquecida. Eu vim também para olhar para o irmão, para perceber quem está distante, para perceber quem está desanimado, quem está preso numa dificuldade que ainda não conseguiu resolver, quem precisava estar aqui e não está. E essa atenção ao irmão, ela não é intromissão, não é para você colocar um fardo nos ombros de alguém, é o exercício da responsabilidade que é nossa, porque nós pertencemos ao mesmo corpo. O que se exige aqui é que cada crente coloque a mente em ação para encontrar maneiras de ir até o outro e estar com ele. É um ato mental antes de ser um ato prático. Eu vejo o meu irmão, eu penso no meu irmão, eu levo comigo na minha consciência. E o resultado desse considerar é o que o texto chama de estimular. E aí a palavra, ela tem um sentido muito forte. É uma palavra que tem uma marca de intensidade. Significa que depois que eu vi o meu irmão, eu faço um movimento forte em relação ao meu irmão. O texto está dizendo que o amor que nós somos chamados a sentir pelo nosso irmão me leva a ir até o meu irmão para despertá-lo na sua letargia, no meio dos seus problemas. Não é simplesmente para sermos gentilmente educados. É um amor que se move, é um amor que age, que resulta em boas obras visíveis na vida do meu irmão. E esse é justamente o ministério que é de cada um. Não é apenas uma função pastoral, não é um programa da igreja. É a vocação de todo membro da igreja. Eu vejo o meu irmão, eu penso no meu irmão, e esse pensar produz um estímulo, uma palavra, uma visita, uma pergunta honesta, uma preocupação que não desiste do meu irmão. Nós vivemos num tempo, meus queridos, que o individualismo tomou conta das nossas vidas. E infelizmente, esse individualismo entrou dentro das igrejas. É muito comum hoje as pessoas irem lá às famosas igrejas de paredes pretas, onde você vai atrás de uma sensação, apaga-se a luz na hora do culto, todo mundo sente muita coisa boa, mas ninguém olha para o lado, ninguém tem comunhão com ninguém, e do mesmo jeito que entrou, vai embora. O crente moderno, ele está sendo treinado a administrar a própria espiritualidade como um processo pessoal. Minha devoção, minha bênção, minha caminhada com Deus. Só que o texto aos Hebreus, ele confronta esse modelo. Não existe caminhada com Deus que não seja também uma caminhada com meu irmão. Quem diz que ama a Deus e vira as costas para aquele que está ao seu lado, não conhece ainda o que é o amor cristão que a Escritura está falando. E observe, o autor não está falando apenas daqueles que estão bem, daqueles que têm energia e disposição para servir. Ele está escrevendo essa carta para uma igreja cansada, desanimada e que queria abandonar o cristianismo. E é precisamente para essa igreja que ele diz: consideremos-nos uns aos outros. Consideremos, ou seja, estejamos enxergando, estejamos vendo, estejamos estimulando uns aos outros, estejamos caminhando juntos. É uma realidade que não espera o momento ideal. Começa na hora que você vê o seu irmão, começa com o que você tem e da forma que você está. E esse considerar o irmão pressupõe que você está junto com ele. Pressupõe que você se encontra com ele, que você compartilha com ele do mesmo espaço. Não é possível pensar no irmão de longe, não é possível admoestar o irmão de longe. E é exatamente isso que me leva ao versículo 25 e a minha segunda afirmação nessa noite. O ministério que é de cada um, ele nos leva a congregar. Veja o texto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Meus irmãos, a frase é direta. O autor aqui não está falando de uma possibilidade, ele está falando de algo que já estava acontecendo naquela igreja.
Várias pessoas haviam desenvolvido o hábito de não ir aos cultos, de se ausentar. Não tinham saído formalmente da igreja, não haviam rompido com a igreja, simplesmente foram se afastando. Vem um domingo, 2 não, vem outro, 3 não, foram se afastando, foram fazendo que a sua presença se tornasse cada vez mais esparsa. Ah, não, eu não vou na igreja hoje não, eu vou fazer outras coisas, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu estou triste. E o autor chama isso pelo nome, ele diz que isso é um costume, um padrão estabelecido, uma escolha que estava se repetindo. Isso aqui nos ensina, meus irmãos, que o problema do afastamento não é novo. Não é uma característica da geração atual, não é uma consequência da modernidade. É algo que já aconteceu lá naquela igreja. É uma tentação que acompanha a vida dos crentes desde o primeiro século. Sempre houve essas pessoas que vão se distanciando aos poucos, sem drama, caladinhas, um distanciamento real, que com o tempo vai levar a um distanciamento definitivo. O verbo traduzido por não deixemos de congregar indica literalmente abandono. Não é uma ausência ocasional, mas é um padrão que está caminhando para um abandono cada vez mais progressivo. E a forma do verbo no texto, isso indica que isso estava acontecendo dentro da igreja. E o que nós temos é uma constatação, aquilo já estava acontecendo. E por que o autor considera isso tão grave? Não é o simples fato de eu estar indo à igreja. Como crente eu tenho essa obrigação, no dia separado para o Senhor, a minha obrigação é estar com a minha igreja adorando ao Senhor. Mas além de não estar adorando ao Senhor, eu vou deixar de cumprir outra obrigação que é minha, que é justamente o versículo 24 que eu trabalhei anteriormente. Como é que você vai considerar o seu irmão de longe? Como é que você vai estimular o seu irmão ao amor e às boas obras de longe? Como é que você vai ver o seu irmão? Como é que você vai se aproximar do seu irmão se apenas ocasionalmente você vem à igreja? O ministério pessoal que esse texto coloca diante de nós, ele tem um pressuposto. Nós precisamos estar juntos. Entenda, meu irmão, a igreja não é apenas o lugar onde nós recebemos, é o lugar onde nós exercemos, onde nós vivemos a vida cristã. E é onde o ministério de cada um se torna real. O crente que se afasta da igreja, ele não está apenas perdendo algo para si, ele está, na verdade, de acordo com esse texto, tirando algo do corpo. Você consegue perceber isso? Cada um de nós é diferente, cada um de nós tem características que são diferentes, e Deus, pela sua vontade, nos colocou no mesmo corpo. E isso, dentro da vontade de Deus, é porque as nossas características diferentes vão fazer com que nós estejamos funcionando juntos. E o que acontece quando falta uma peça? Deixa de funcionar. Deixa de fazer aquilo que poderia fazer. O corpo sente a falta de quem está faltando. Nós perdemos a possibilidade de sermos úteis uns aos outros, de encorajar uns aos outros. O simples fato de entender que a gente vai na igreja para adorar a Deus, e a gente vai na igreja porque a gente faz parte desse corpo, já precisa ser um estímulo suficiente para a gente estar na igreja. Eu não venho apenas pelo que eu vou receber, eu venho também pelo que eu posso oferecer. E o que é que eu posso oferecer? A minha atenção, a minha palavra, a minha presença, a minha história na vida de alguém que de repente está passando por algo que eu já passei. É preciso dizer, meus queridos, o que também não é congregar. Congregar não é comparecer passivamente, sabe aquela coisa? Chegar depois que o culto começou, sair antes do culto terminar, simplesmente estar aqui e não me envolver com nada. Congregar no sentido bíblico é vir para adorar a Deus, é vir para ser parte, é vir para olhar para o meu irmão, ouvir a dor do meu irmão, carregar com o meu irmão aquilo que eu preciso carregar. E aqui eu tenho uma palavra direta para aqueles que estão
afastados. E eu não me refiro apenas àqueles que pararam de vir completamente. Eu me refiro aos que estão presentes de corpo, mas ausentes de coração. Aqueles que chegam, sentam e saem. E a experiência poderia ter acontecido em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque na prática não houve nenhum encontro real com nenhum irmão. O texto, meus queridos, ele não está pedindo apenas a nossa presença física. Ele está pedindo a nossa presença real, a nossa presença intencionada, a nossa presença que também se volta para o meu irmão. E o autor coloca uma razão para que isso é importante. Ele diz o seguinte: tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Você sabe que dia que é esse que ele está falando aqui? É o dia do juízo final, o dia da volta de Cristo, o dia do acerto de contas. Quanto mais esse dia se aproxima, mais o nosso cuidado mútuo se faz necessário. Porque vivemos dificuldades, vivemos momentos complicados, vivemos às vezes momentos de apatia. E é justamente nesses momentos que precisamos uns dos outros. É precisamente quando o caminho está difícil, que o meu irmão vem, se senta ao meu lado. Às vezes ele não tem muita coisa para fazer, mas ele vem e ele chora comigo. Ele está comigo no meio dessa situação. De repente eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em abandonar a igreja, e ele vem e ele caminha comigo. É pensar naquilo que eu posso fazer na vida do meu irmão. E estar com o meu irmão me leva a uma terceira realidade, que só é possível se eu estiver presente. Observe o versículo 25. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O ministério que é de cada um nos leva a orientar o irmão. Essa palavra admoestação, vamos dar uma olhadinha com cuidado para essa palavra. Ela significa ao mesmo tempo encorajar, consolar, exortar e acompanhar. Não é uma repreensão fria, é uma palavra que se justifica pela sua presença ativa ao lado de alguém com quem você está caminhando. E caminhando com essa pessoa, você fala para ela o que precisa ser dito. Encorajar significa que você está carregando o fardo com seu irmão, significa que você está orando com seu irmão, significa que você está fazendo companhia ao seu irmão, você está partilhando da situação que ele está vivendo. E isso só é possível quando nós estamos na igreja, quando nós conhecemos os nossos irmãos, quando nós estamos ao seu lado. Observe, meus queridos, o que Jesus Cristo fez com os 12 discípulos que ele chamou. Ele não os colocou numa sala de aula. Ele os chamou para quê? Para estar com ele, para caminhar com ele, para viver junto com ele. E à medida em que eles foram caminhando com Cristo, eles foram sendo formados, eles foram sendo discipulados. O autor aos Hebreus, ele não separa esse ministério para os pastores. Esse ministério é da igreja toda. Ele é de todos, de admoestar o irmão, de encorajar o irmão quando ele está desanimado, de corrigi-lo com amor quando ele está em pecado, de lembrá-lo das promessas de Deus quando a sua fé está enfraquecida. Observe o que o autor diz no capítulo 3, eu vou ler para vocês: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cada dia. Não é uma função exclusiva da liderança da igreja, é a vocação de todo o corpo. E isso confronta diretamente uma das formas mais comuns de apatia que existe na vida da igreja hoje: a apatia da omissão. Não é a apatia de quem se opõe, de quem critica, de quem resiste abertamente. É a apatia de quem está presente, mas está calado. De quem vê o irmão tropeçar e não faz nada. De quem percebe o distanciamento de alguém e acha melhor não se envolver, porque não é da sua conta. É a omissão de quem tem palavras que poderiam fazer diferença, mas que não quer se envolver com o problema do outro, por medo ou
ou porque não quer carregar mais um problema além daqueles que têm. Esse texto, meus queridos, ele nos tira do nosso conforto, porque a omissão dentro da igreja, como cristãos, não é neutralidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Você está entendendo isso? Esse seu irmão que está do seu lado, às vezes esse que não está tão do seu lado, você é responsável por ele. Não é que você vai dirigir a vida dele, mas você vai caminhar com ele para que ele consiga viver a vida como é necessário. É preciso ter a disposição de entrar na vida do irmão com cuidado, com oração, com paciência. E existe um elemento que é muito importante para se considerar aqui. É urgente, o dia está se aproximando, a eternidade está em jogo. De repente você olha para a vida do irmão e você vê que ele está se distanciando, ele está se afastando do Evangelho. Nós não podemos nos dar o luxo de ser omissos com o irmão que está se afastando quando o dia se aproxima. Perceba essa realidade, meus queridos. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Deus nos salvou, Deus nos chamou e nos deu acesso a Cristo, e esse acesso a Cristo vem com um comissionamento, onde nós vamos fazer discípulos, onde nós vamos cuidar uns dos outros. Eu quero concluir, meus queridos, as minhas palavras nessa noite. O que o texto de Hebreus nos apresenta não é um programa, não é uma atividade a mais, mas é um chamado particular e pessoal. Cristo, ele rasgou o véu, ele fez o que era necessário para que nós pudéssemos ser salvos e nos aproximar de Deus, mas isso é apenas o ponto de partida. Não foi você que abriu o caminho até Deus, foi Ele que através de Cristo veio até você. Não foi o seu esforço, não foi a sua dedicação, não foi a sua presença nos cultos que conquistou para você acesso à presença do Pai. Foi o sangue de Cristo, derramado uma vez por todas, que fez isso. Você chega a Deus não porque você merece chegar, mas porque Deus em Cristo preparou o caminho, e esse caminho está aberto. E é precisamente porque esse caminho está aberto que nós temos um ministério pessoal. Quem foi alcançado pela graça não pode ficar parado, não porque você é obrigado, mas porque você entende essa graça, porque você entende o Evangelho e você entende que precisa viver esse Evangelho. O acesso ao Pai, ele gera um movimento em direção ao irmão, sempre. O que isso quer dizer na prática? O ministério de cada um, que esse texto descreve, ele tem um nome: discipulado. Não discipulado como programa, não como mais uma atividade no calendário da igreja, mas discipulado como postura de vida. É a minha vida sendo colocada intencionalmente para influenciar a vida do meu irmão. É o que Jesus Cristo fez com os 12. E é o que Jesus Cristo está nos chamando para fazer. Jesus chamou aqueles homens para estar com Ele, e nós somos orientados a chamar outras pessoas para estarem conosco, para que nessa caminhada nós possamos transformar e sermos transformados. É por isso que nós estamos na igreja. Cada um de nós tem uma série de pessoas ao nosso redor, pessoas que em diversas circunstâncias poderiam ser ajudadas por nós, poderiam ser influenciadas por nós. Discipulado é justamente isso: vida influenciando vida. Então, meus queridos, não como um projeto da igreja, não como algo que nós estamos criando, mas como uma realidade de cada um de nós. Vidas conectadas com vidas, com propósito, com compromisso, com a perspectiva de ajudar o meu irmão na sua caminhada. Por isso, eu gostaria que você pensasse e entendesse essa realidade. Nós somos chamados para cuidar da vida dos nossos irmãos. Em diversas situações, nós falamos muito em discipulado, mas efetivamente, o quanto nós nos envolvemos com isso, o quanto nós separamos do nosso tempo para efetivamente pegar uma pessoa,
caminhar com essa pessoa e ajudá-la a chegar na maturidade dentro da vida cristã. O discipulado, ele começa em cada um de nós. Estarmos presentes na vida dos nossos irmãos, participando da vida dos nossos irmãos. E dentro dessa realidade, meus queridos, nós podemos fazer uma diferença que é muito grande. Se de fato nós queremos ver a nossa igreja crescer, é necessário que cada um de nós esteja se dispondo. Eu sei que cada um tem os seus compromissos, eu sei que cada um de nós tem as suas dificuldades, mas esse é um ministério particular e pessoal de cada um de nós. O caminho está aberto, nós somos alcançados por essa graça, agora nós precisamos viver a realidade dessa graça entre nós com os nossos irmãos. E é justamente isso que esse texto está colocando diante de nós nessa noite. Um desafio ao envolvimento, ao cuidado com a vida do meu irmão. Cristianismo não é para ser vivido sozinho. Eu venho para a igreja, eu adoro, eu vou embora e vivo a minha vida. Não, eu venho, eu adoro e eu vivo, eu caminho com os meus irmãos. Que Deus desperte o nosso coração e que essa palavra fale profundamente a nossa vida. Amém?